Sabe? Acho que muitas das vezes eu fico vendo nos louvores, nas pregações, ou em qualquer lugar, qualquer igreja. Eu fico vendo como que as pessoas se distraem tão fácil. Distrai tão fácil quando tem uma oportunidade única de estar na presença de Deus. E qualquer coisa tira a atenção da pessoa. Eu fico pensando, caraca, tem algo errado. Ou esse Deus não é tão bom assim, ou esse povo está bem desapercebido. As pessoas estão bem desapercebidas. Me lembro uma vez que fui em Goiânia, na ministração David Kina, lá na Fonte da Vida de Goiânia, a sede. A Fonte da Vida é enorme. Nossa, mas ela é grande, bicho. Nenhuma igreja de Anápolis, talvez a Assembleia de Deus lá da Matriz é do mesmo tamanho, vamos dizer assim, comporta a mesma quantidade. Mas a Fonte da Vida de Goiânia é enorme. Lotado de gente, lotado. Naquela época, acho que o Brasil estava vivendo algo poderoso no meio da adoração e um dos líderes de adoração mais influentes daquela época era o David Keelan. E ele levava multidões mesmo, multidões mesmo. E na Fonte da Vida não foi diferente, né? E aí, aquele tanto de gente, cara, que quando a gente chegou não dava pra gente ocupar os primeiros lugares. Tava lá no fundo mesmo, bem lá no fundo. E ele começou a ministrar. E a gente tinha uma turma de 4 pessoas. E nessa turma de 4 pessoas, e aí o David começou a ministrar louvor lá, e a gente tava lá no final, cara, de outro jeito. Você quase mal enxergava ele lá no altar, tava longe pra caramba. E um monte de gente andando. E aí eu fechei meus olhos e tava lá. Mergulhando, ouvindo, querendo receber mais, conhecer mais a Jesus. Aí eu me lembro que tanto de gente, eu sei que eu tava aqui, tipo, né, no final, e aí eu fui vendo que quando as pessoas estavam saindo, a gente vai chegando. Alguns vão saindo, a gente vai chegando pra frente, vai aproveitando, tentando ficar mais perto. E tá, acabou, pá, glória a Deus. Aí uma pessoa que estava com a gente, que estava conosco na turma de 4, falou assim: como que você consegue adorar nesse tanto de gente perto de você? Eu fiquei pensando, nenhuma delas é igual a Jesus. Sabe? Não tem como você ficar desapercebido diante dele. Então, eu fico vendo, sabe, que a gente se distrai das coisas, se distrai do foco que é Jesus, tira os olhos da presença dele. Por causa de quê? Às vezes por causa de nada. Só porque uma pessoa mexeu perto de você. E a intenção do seu coração, aquilo que está no seu coração, é aquilo que Deus vai responder. Se tem algo no seu coração que está chamando por ele, ele vai responder. Se não tem nada que chama, Deus não responde, é claro, normal. Gosto da passagem, eu gosto muito dessa passagem de Ananias e Safira. Atos no capítulo 5 fala, quando Ananias e Safira, quando muitos aqui já sabem, eles vão vender a propriedade. Estava vindo aquele movimento, né? Todo mundo vendendo a propriedade e entregando tudo aos pés dos apóstolos. Estavam entregando todas a sua vida e tudo que eles continham, tudo que eles tinham. E aí, Ananias e Safira vão e vamos falar que a gente vendeu pela metade essa propriedade aqui, ó. E aí eles vão e falam. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim: Ananias,
Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Não era teu? Preste bem atenção, que Deus não está falando, naquele momento, não está falando sobre que tinha que entregar tudo. Não precisava nem ter entregado. Não precisava, não era uma exigência, não era um mandamento de Deus. Não era um mandamento igual amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Não era entregarás todas as suas propriedades para os pés dos apóstolos. Não tinha esse mandamento. Mas por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você está entendendo a distração? Enche meu coração de outras coisas, mas eu não encho meu coração daquilo que é precioso. Para você guardar no coração. Para você manter o seu foco, o seu olhar naquilo que é importante. Ontem, quem estava aqui na aula da escola de ministros, a pastora Edna falou dessa forma. Ela falou assim: eu não perco tempo com coisa que não edifica. Eu não fico perdendo tempo, cara. É interessante isso. Ficar perdendo tempo com coisas medíocres. Às vezes, você fica perdendo tempo em se magoar com seu irmão. Você fica perdendo tempo em ficar triste com alguém. Ah, porque falou isso, falou aquilo. Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. E você simplesmente se entristece por nada. E você perde o foco do que é importante. Quantas igrejas, quantos locais começaram a fluir no Espírito Santo? O Espírito Santo começou a agir naquele local, mas por causa de falta de sabedoria e entendimento, as pessoas começaram a deixar Satanás encher o seu coração. Irmãos, não deixe isso acontecer com você. Saca? Não deixe Satanás encher o seu coração de coisas medíocres e pobres, não. Eu sou triste com aquilo, triste com aquilo outro. Enche de alegria. Deixe Jesus encher o seu coração. A palavra do Senhor diz para que nós venhamos amar uns aos outros, não com fingimento, mas venhamos amar uns aos outros com convicção. Vamos amar uns aos outros de forma realmente verdadeira. E precisamos produzir isso neste lugar. Sabe? Você pode até pensar assim: ah, mas tal irmão talvez é uma pessoa meio assim difícil. Bem-vindo à igreja. Aqui é um lugar de pessoas difíceis. Rafael que eu digo. Bem-vindo à igreja. É onde as pessoas devem ser verdadeiras. Enquanto Jesus estava andando com 12, você viu lá, tem um que queria matar com fogo alguns, tem uns, o Simão Zelote era um terrorista que andava com uma faca, e Jesus tinha que falar assim: ei, cara, você está andando errado, cara, deixa eu te mostrar como que é aqui. Assim é a igreja. Você... Caraca, eu tô meio banho. Tá doido? É você, José. Transmitindo esse cheirinho pra cá, não? Então, Jesus tinha 12 pessoas totalmente diferentes umas com as outras. Diferentes. Uns mais calmos, talvez uns mais elétricos, uns mais assim. Mas Jesus amava eles de forma igual. Então, amar uns aos outros, galera, é precioso demais. Não deixe Satanás encher seu coração de coisas que não tem a ver com ele. Ou não tem a ver com Jesus, que tem a ver com ele. Ananias e Safira não estavam no meio do povo mais porque deixaram Satanás encher o coração deles. Nós queremos que nessa manhã você deixe o Senhor encher o seu coração, amém? É isso aí. Então,
sobre distrações. Nós temos que entender que o Senhor nos dá uma caminhada e que a nossa caminhada nós devemos permanecer com o nosso olhar nele. Ontem, quando nós estávamos falando aqui do Cultura da Cidade, nossa, muita gente faltou. Queria muito que você estivesse aqui, foi muito legal. E nós falamos sobre a visão da igreja, a missão da igreja, de forma clara e objetiva. Quantos viram um videozinho que eu mandei lá no grupo? Quantos viram? Levanta a mão. Dá uma olhadinha no vídeo lá, cara. Eu falei sobre isso ontem no Cultura da Cidade, onde ele fala sobre processos, né? Que a igreja americana, eu digo a igreja do Ocidente, se acostumou com a igreja de eventos, mas não se acostumou com os processos, né? Queremos os eventos, mas não queremos os processos. E a gente vê todas as pessoas da Bíblia, inclusive Jesus, passando por processos. Jesus fica dos 12 aos 30 aprendendo. Gente, não tem nada na Bíblia que fala dos 12 aos 30. Você pode ter certeza, ele estava aprendendo com o pai. Porque na cultura judaica, quando o menino completa 12 anos, ele começa a andar... 12 ou 13? Eu me perdi agora. 12, né? Ele começa a andar com o pai. Ele andava até os 12 com a mãe. Oi? E dos 12 em diante, ele vai andar com o pai até os 30. Porque com 30 anos, ele assume os negócios da casa, do pai. Então Jesus, dos 12 aos 30, ele está aprendendo com o próprio pai. E por isso que Jesus é batizado com 30 anos de idade. Porque estou assumindo os negócios do meu pai. Jesus sempre diz, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer, ouvi o pai fazer. 12 aos 30, ele está vendo como Deus faz. Certo? E todo mundo passa por processo. Você vai ver José. Uau, eu tive um sonho, esse sonho é incrível, eu vou reinar. Rapaz, agora eu já vou arrebentar. Primeira coisa que faz, eu sou vendido pelos irmãos. Começa o processo. Davi, sou ungido rei. Primeira coisa que acontece, vai ser perseguido pelo próprio rei atual. Processo. Abraão recebe uma promessa. Não acontece do dia para a noite. O que acontece? Processo. Você tem que crer, Abraão. E aí, além disso, ele é chamado para sacrificar o próprio filho. Processo de fé. O que Abraão diz? Quando ele está subindo com o filho dele, Deus vai preparar para si um cordeiro. Cara, só quem tem muita confiança para falar isso naquele momento. Todos passam por processos. Raramente você vai ver alguém na Bíblia que surge de uma hora para outra. Você vai falar de Melquisedeque, que é a representação de Jesus quando fala em Hebreus, e você vai ver Elias, que não tem muita história dele, até chegar a ser profeta. Mas você pode ter certeza que ele passou por algo. João Batista foi treinado no deserto. Até que ele começa a ser uma voz do que clama no deserto. Entende? Paulo fica, se não me engano, alguns anos eu esqueci qual que é a cidade. Ele fica lá, depois dele ter recebido a visão de Jesus, ainda fica alguns anos lá, até que Barnabé vai, Paulo, vamos fazer isso aqui? Aí a discussão envia. Aí você vai ver que na igreja onde Barnabé e Paulo estavam, existiam profetas e mestres. E eles vão e digam, agora separe a Barnabé e Paulo, que eu tenho uma missão específica para eles. Processo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos te chamando para algo, para você não ter distrações nesse processo. Aí você se distrai talvez com uma amargura, talvez você se distrai com uma tristeza, alguma coisa que o irmão te causou, e você se perde. Irmãos,
Não se distraia. Permaneça com o coração cheio da presença de Jesus. Permaneça com o coração cheio. Te garanto, ninguém é perfeito. E bem provável que em algum momento eu vou te entristecer você. Bem provável. Fato. Bem provável que você vai me entristecer. Algumas pessoas podem me entristecer em algum momento. Mas meu coração precisa permanecer fiel a Jesus e amar as pessoas. Igualmente, igual José, né? José, depois de tudo que aconteceu com ele, através da vida dos seus irmãos, ele diz: foi propósito. A dor tem um propósito. Não se preocupem mais, meus irmãos. A dor tem um propósito. Mas ainda assim, por mais que José carregasse aquela dor, o seu olhar estava nele, em Deus. Preste bem atenção. Eu li isso ontem, quero ler de novo. Deuteronômio capítulo 6. Diz assim. Você quer abrir? Tá, vou esperar um minutinho. Deuteronômio capítulo 6. Diz assim: esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Preste bem atenção. Deus está dando trazendo alguns ensinamentos para o seu povo, para que na caminhada, quando eles tomassem posse da terra prometida, eles permanecessem com isso no coração. Por quê? Porque a terra prometida era muito boa. Então eles poderiam perdê-la, perder aquilo que Deus tinha dado a eles, porque era tão boa que eles poderiam se distrair com as coisas tão legais. Continuando, desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida. Não perde o foco. Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Gente, falou tudo. E você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Preste bem atenção, o único Senhor. Uma terra de muita abastança. Muitas vezes nós podemos nos perder com outros deuses. Podemos nos perder com Mamon, como é o Deus do dinheiro, né? Irmãos, que você seja rico, mas nunca perca o olhar do Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha para você ver como que é que nós não perdemos o foco para qualquer distração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Não deixe Satanás encher de outra coisa. Deixe permanecer no seu coração as palavras do Senhor. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ei, eu acho que é uma das coisas que nós falhamos muito. E uma das coisas que nós vamos trabalhar como igreja, principalmente com os pais. Ensinar os seus filhos sobre isso. Converse sobre elas. Olha aqui.
Converse sobre elas, as coisas que Deus ordenou, quando estiverem sentados em casa. Isso é interessante, né? Falar com os nossos filhos sobre essas coisas que Deus nos ensinou. Quando estiver andando pelo caminho. Uau, vamos falar sobre as coisas de Deus quando nós estivermos andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, para você não se perder, manter o foco. E prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Para quê? Quando você entrar na sua casa, você vai lembrar. Quando você sair, você vai ler, você vai lembrar. Quando você andar e você olhar para o seu braço, você vai lembrar. Quando você olhar no espelho, você vai ver na testa, você vai lembrar. Cara, Deus está dizendo para que nós não venhamos perder o foco. Não venhamos nos distrair. Distrair, cara, com coisas simples. Manter no nosso coração a palavra do Senhor. Não deixar que outro Deus assuma. Eles falam que o nosso Deus é o único Senhor, que nada, que nenhuma outra coisa da sua vida seja Senhor em você. Que tudo esteja debaixo do senhorio de Cristo. E isso é muito interessante. Estar debaixo do senhorio de Cristo, cara. Ou seja, Deus está dizendo, não é você não ter as coisas, você pode ser rico, você pode ser não sei o que, você pode correr atrás das suas coisas, contando que tudo esteja debaixo do senhorio de Cristo. É sobre isso que nós estamos ensinando aqui. É sobre coisas que outras coisas não vão ser Senhor da sua vida. A ansiedade não vai ser o Senhor da sua vida. Às vezes a correria do dia a dia não vai ser Senhor da sua vida. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, mas isso tem sido o seu Senhor. Então, a correria. É isso. Não está falando para você não poder, sei lá, ir de um lado, você viajar, você ir de um lado para o outro, ter uma vida às vezes agitada. Mas não é para ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é Deus. Você está entendendo? Simples assim. Deus estava ensinando para o seu povo a não esquecer dele. Ontem eu estava falando que quem decorou a visão da igreja? Oh, aleluia. Quem? Da igreja. Você não... Ah, pensei que você ia falar. Para a cidade, transformar nações. Missão. A cidade é visão. Oh! Aplausos para o José. Eu quero aqui. Merece um aplauso. É filho da pastora aí mesmo. Chevalaias. Mais alguém lembrava? Levanta a mão, seja sincero. Não confundir com a do louvor. Caramba, parabéns. Muito bom, Josué. Nem entendeu? Viver ao redor da presença de Deus. Por que isso? Porque nada em nossa vida será sem estar debaixo da presença de Deus. Tudo em nossa vida girará em torno da presença dele. Isso é algo claro. É isso que o povo de Israel estava recebendo do Senhor. E é isso que o reinado de Davi ensinou para nós. O reinado de Davi, cara, você vai perceber que é um reinado que simboliza o Novo Testamento. Simboliza, é como se fosse um reinado messiânico. O reinado de Jesus. Quando você vai ver, quando o povo de Israel recebe os ensinamentos de Deus, e Deus passa exatamente para Moisés como deveria fazer a tenda da congregação, que ficava onde? No meio do arraial. Preste bem atenção, no meio do arraial. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E ela ficava onde? No meio. Então tudo estava ao redor. Beleza.
O reinado de Davi, cara, você vai perceber que ele é parecido com o que estava acontecendo no povo de Israel, onde a arca e a tenda ficavam no meio. Porém, o reinado de Davi é somente uma tenda, não era igual àquela tenda, era simplesmente algo coberto e as pessoas tinham acesso à arca da presença de Deus. Na arca, no modelo de Davi, no modelo de Moisés, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. No modelo de Davi, não. E isso está no Antigo Testamento, cara. Preste bem atenção o quanto que Deus está mostrando como que seria através de Jesus. Onde Pedro fala que todos aqui agora são sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento, fora Davi, era que alguns tinham acesso. Agora, no modelo de Jesus, todos são sacerdócio real. Todos vocês. Todos. Todos nós temos o quê? Livre acesso no modelo de Davi. Mas estava tudo ao quê? Mesmo no modelo de Moisés e de Davi, tudo estava ao redor da presença de Deus. Para quê, igreja? Para que não tivesse distração. Para que o povo continuasse entendendo que o centro de tudo é Ele. Todas as coisas podem acontecer ao redor, mas o centro é Ele. Preste bem atenção, o centro de tudo é Jesus. E ao redor está o que? A sua família, seu casamento, está o seu trabalho, está os seus sonhos, está tudo isso debaixo do senhorio de Cristo. Não, Jesus falou que, Moisés está falando para Israel: ouçam, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único. Que o cansaço não seja o Senhor das nossas vidas. Que frequentemente tenta nos abraçar. Tem gente que só anda cansado. Irmão, oi? Ah, é você? Quantos anos tem? 13? Tá cansada? Meu Deus. Pergunta pro Saulo como que é, né, Saulo? O Saulo com 60 tá firme e forte. Não? Não? Não é 60 não? Só brincadeira. Meu amigo corintiano que vai perder no próximo jogo contra São Paulo. Aleluia. Quantos creem? Oh, aleluia. Oração contrária. Oração contrária não, irmão. Aqui é só oração favorável. Mas a gente fica nesse cansaço, a gente fica nessas outras coisas, sabe? Velho, você não tem tempo, você... Sabe, tudo isso é Senhor da sua vida. Mas o único Senhor é nosso Deus. E tudo tem que andar ao redor dele. E é isso que nós queremos ensinar para vocês. E é isso que eu quero transmitir para vocês. É uma coisa que eu tenho aprendido. Que tudo na nossa vida tem que girar em torno de Jesus. Sabe, tudo tem que fluir dele. A vida para o meu casamento tem que fluir dele. A vida para minha vida pessoal, quem eu sou, tem que fluir dele. As minhas emoções tem que estar debaixo do senhorio dele. Eu não vou deixar as emoções me controlarem. As minhas emoções não são meu Deus. Não é meu Senhor. Ah, eu fico estressado fácil. Então, corta esse estresse, irmão. Ah, eu fico nervoso fácil. Eu grito. Então, para. Seja Ele o Senhor da sua vida. Amém. Nós temos 3 coisas aqui que eu falei aqui ontem. E eu tenho tentado fazer ao máximo que tudo gire em torno desse ensinamento. Atos capítulo 6 vai falar onde Pedro vai designar pessoas para distribuir a cesta básica. E ele diz assim: olha, escolha entre vocês homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Boa reputação é caráter, cara. Então nós estamos tentando trabalhar isso aqui da melhor maneira possível. Nas pregações, cheio do Espírito Santo. Às vezes você vai ver uma pregação que vai
te incendiar, para você buscar a presença do Senhor. Eu quero você ter mais paixão. E outras vai ser sabedoria. Opa, peraí, deixa eu ter entendimento. Neste momento nós estamos falando talvez de boa reputação, trabalhando no caráter. E de sabedoria para você ter entendimento das coisas. Entendimento da sua caminhada. Certo? Então nós estamos trabalhando com isso. Sabe, nada pode ser Senhor da sua vida, a não ser Jesus. O medo não pode ser Senhor da sua vida. O medo. Algumas pessoas têm muito medo. Eu vou falar de... Eu frequentemente tenho medo. Mas vamos colocar aos pés da cruz. Ele não pode ser o nosso Senhor. Eu me lembro uma vez que eu ouvi essa palavra e faz todo sentido. De que o medo é o sintoma da perca de intimidade com o Senhor. Preste atenção. Quando Adão peca, ele fala o quê? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O medo é um sintoma da perca de intimidade com o Senhor. Isso é muito forte, cara. E aí eu fui entendendo. Uma igreja que tem muito medo é uma igreja que não causa transformação. Ah, não vai para a faculdade que lá vai pecar. Não conhece o seu Senhor. Não tem intimidade com Ele. Ah, não vai pro ramo da moda que vai cair, vai ficar em pecado. Ah, não, olha, vamos fazer os cristãos podem ser desse lugar aqui, nesse daqui, mas daqueles ali não vai não, que vai pecar. Medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se tem medo, não tem o verdadeiro amor. Se você tiver medo de algo, se nós temos medo de algo, quer dizer que aquela parte ainda não foi encontrada pelo Senhor e ela ainda anda em trevas no seu coração. Ah, depois que eu recebi Jesus, tudo ficou luz? Não, eu te garanto que tem coisas no seu coração e no meu coração que precisam ser encontradas pela luz de Jesus ainda. Te garanto. De todo mundo, velho. Por quê? Porque você ainda não está andando, ou porque eu ainda não estou andando igual Jesus andava. Jesus sabia quem era o Pai. Jesus sabia quem era aquele de quem ele estava dizendo. Por isso Jesus não tinha medo. Por isso Jesus não tinha preocupação, nada dominava ele. Por isso que ele mantinha um foco. Porque ele sabia quem estava com ele. Sabe, você vai ver Jesus pregando e começando um monte de gente vir até ele. Muita gente, pessoal. Vinha de todas as cidades ao redor para estar com Jesus. Preste bem atenção nisso. Um monte de gente. Aí você fala assim, mas ele é Deus. Mas Jesus orava. Então se ele é Deus, por que precisava de orar? Manter o foco. O próprio Deus mantendo o foco daquilo que ele estava fazendo. E aquilo, tanta gente estava vindo. E aí, Pedro, acho que Pedro ou alguns dos discípulos, fala que alguns dos discípulos, chegam assim nele assim, Jesus, todos te procuram. Aí Jesus podia falar assim, uau, fiquei famoso. Agora, eu vou deixar os meus fãs aqui loucos por mim, mais uma vez. Jesus disse, vamos para outros lugares. Pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Eu não vim para ser famosinho. Eu não vim para criar fãs. Eu tenho um objetivo muito claro. Eu não perco o foco. Jesus está dizendo sobre isso, cara. Ele poderia muito bem perder o foco. Ai, tanta gente agora. Estamos aqui com uma multidão de pessoas me seguindo. Eu vou formar o meu reino particular aqui agora. Não. Eu não perco o foco. Igreja, nós não podemos perder o foco nos próximos anos neste lugar. Sinto que Deus vai derramar algo neste lugar poderoso.
Isso aqui que a gente está vivendo, alguns momentos de adoração intensa, é bacana. Mas te garanto que tem algo muito mais forte sendo preparado para este lugar, para as nações. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto de um monte. Deus está ajustando eu, você, para aquilo que Ele quer fazer. Deus trouxe você para cá. Deus trouxe todos vocês para cá. E Ele vai começar a olhar assim: quem agora eu vou derramar algo poderoso que vai querer seguir com aquilo que eu estou propondo? Deus está falando aqui, cara. Ele falou para o povo de Israel para não se perderem pelo caminho. Quantas pessoas chegaram na Terra Prometida daquela geração? Só 2 que não perdeu o foco. Não podemos perder o foco. Glória a Deus por Jesus, amém? Que morreu por mim e por você. E colocou o quê? Uma cruz para você olhar para ela. Quando você olhar, a cruz está vazia, o meu Salvador vive e Ele é o meu Senhor. Amém? Para você não perder o foco. As distrações não podem ser o seu Deus. Cara. Coisas simples, né? Como o entretenimento não pode ser o seu Deus. Não estou falando que você não pode ir, gente, assistir um filme. Não é isso, não. Façam tudo isso. Assistir uma Netflix. Corta a Netflix, irmão. Corta. Porque os endemoniados estão patrocinando coisa aí do cão. Corta a Netflix. Eu não estou falando que é pecado ter, não. Mas para você não incentivar alguém a ficar financiando esse trem, corta a Netflix. Tem outros programas legais. E tem a Brasil Paralelo, que tem um stream bem legal. Faz sua assinatura de lá. Vou ganhar nem R$1 não, hein? Vocês estão me assistindo, tá bom? Então, cara, o entretenimento não pode ser seu Deus. Cara, eu amo, todo mundo sabe, eu amo futebol, mas inclusive o jogo de São Paulo e Corinthians vai ser quarta-feira, 7h30 da noite. Sala de oração. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí, cara? Não, irmão, ó, seguinte, você tá enganado. O evangelho é do apóstolo São Paulo, aquilo que eu recebi e vos ensinei. É ou não é, Wilker? O apóstolo São Paulo fala isso. E aí fala para os coríntios converter. É ou não é, Saulo? Tô mentindo? Nós não queremos nos perder, irmãos. Nós não vamos nos perder para a glória que vai ser derramada em nós e através de nós. As distrações, às vezes um probleminha aqui. Não queremos fofoca neste lugar. Nós não queremos pessoas falando mal umas das outras neste lugar. Nós não queremos cristãos se perdendo lá fora, indo para a faculdade, se perdendo lá. Ah, não, perdi o foco. Ah, lá parece que o mundo é muito forte. Cara, falta intimidade com o Senhor. Quando nós estivermos dessa forma, pessoal, pensem, na realidade não é o mundo que é forte, é simplesmente que eu estou longe do Deus Todo-Poderoso. É simples assim. É simples assim. Porque quando Davi vê o gigante, o que ele fala? Quem é esse incircunciso? Quem é esse? Me fala o nome dele. Vou pro futebol de novo, né? Tem uns caras do futebol que chega assim, onde você jogou? Acho que Davi fala a mesma coisa. Onde você está jogando, Golias? Qual time você joga? Eu jogo no exército do Deus vivo. Qual time você joga? Me fala.
Você não está entendendo? Então é isso, cara. Nós não vamos nos perder com as distrações. Nós não vamos nos perder com as mentiras e encher o coração de Ananias e Safira. Não vai encher o seu coração e nem o meu. Permaneceremos fiéis à sua palavra e traremos para essa geração algo poderoso que vai causar um grande impacto na vida dessas pessoas. Permaneceremos fiéis a quem Ele é. Permaneceremos fiéis. Para terminar, tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, bem simples, que é assim: se você não conhece o seu Deus, você não conhece quem você é. Preste bem atenção. Se você não conhece a Jesus, você não sabe quem você é de verdade. Segundo, se você não conhece a obra de Deus e o que Ele quer fazer, preste bem atenção nisso. Quem tem problema de identidade aí, que não sabe muitas das vezes para que foi criado, por que eu estou aqui. Alguns pensam, é só para pregar o Evangelho. Não, tem algo muito maior. Você veio para ser filho de Deus. Se você não conhece a obra do Senhor, você não sabe para aquilo que você foi criado. Todo mundo pensa que a obra do Senhor é placa denominacional e colocar igrejas em cada bairro. Não é. Essa não é a obra do Senhor. Você precisa conhecer a obra do Senhor num todo, desde o Gênesis ao Apocalipse. A obra do Senhor é completa. A redenção de todas as coisas. Paulo fala sobre a redenção de todas as coisas. Não é de todas as pessoas, é de todas as coisas. É além de nós. É de todo o sistema. Quando você vê lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tradução não consegue compreender, está falando, mas Deus amou o cosmos. Não é somente o mundo de uma forma pessoas, mas é todo o cosmos, o ecossistema, tudo que está fora dos padrões. Quando teve a queda de Adão, tudo saiu do padrão de Deus. E Ele quer redimir todas as coisas. Paulo fala sobre a redenção de todas as coisas. Mas a terra foi dada ao homem. Então, através de quem que as coisas vão começar a serem redimidas? Através de mim e de você. Não é à toa que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. Isso é incrível. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. É demais, cara. É um Deus incrível mesmo. E para quê? Para redimir todas as coisas. Para trazer redenção a todas as coisas. Para você, para as famílias, para as nações, para a terra, para o cosmos, tudo que está fora do lugar, o Senhor quer colocar. Vira para quem está do seu lado e diga assim: você veio para consertar aquilo que está errado. Se você estiver cheio da presença de Deus. Você veio para consertar aquilo que está errado. O que está errado perto de você? Começa a fazer uma lista aí. Na minha família está errado isso, isso. No meu casamento está errado isso, isso. Eu também estou errado nisso. Na minha cidade está errado isso. Vamos consertar o que está errado. Na minha cidade acontece isso. Anápolis até não é muito boa, mas está até razoável. Se a gente fosse para, se eu não me engano, é na Tailândia, é uma cultura enraizada muito forte. Preste atenção, olha a cultura de Satanás mesmo. Fala que tem as cidades do interior
elas praticamente não têm muito trabalho. As famílias vivem daquilo que, preste bem atenção, as meninas da casa são enviadas para a capital da Tailândia para serem prostitutas e elas enviam para a casa dos pais. Aí você vai ver na filmagem um monte de homem jogando os joguinhos lá tipo dama, parado, sem trabalhar, rindo, divertindo, enquanto a filha está na capital se prostituindo. Aí todas as vezes que uma mulher nasce, uma menina nasce, falam assim para a família: agora você tem sua mina de ouro, hein? Os pais enviam as próprias filhas para se prostituir na Tailândia. Você acha que não é uma cultura de Satanás? Está errado. Viemos consertar aquilo que está errado. Paulo diz que um soldado, quando ele foi convocado, ele não perde tempo com as outras coisas. Paulo está dizendo: mantenha o foco e não se distraia. Amém? Eu estou dizendo isso para a obra de Deus. E finalizando, fala que quando Jesus estivesse voltando, a geração estaria totalmente desapercebida. Se casavam, davam-se em casamento, ou seja, não estavam nem conectados. Jesus está voltando, tá ok. Estavam vivendo as suas vidas sem estarem focados. A parábola das 10 virgens é literalmente isso. 5 estão focadas, não estão distraídas. 5 estão totalmente dispersas. Mantenhamos o foco. Mantenhamos nosso coração cheio da palavra do Senhor, cheio da presença do Senhor, para que nada venha nos tirar de forma clara aquilo que nós estamos buscando. Glória a Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. É isso aí. Não dorme não, irmão. Fica acordado. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês hoje, irmãos. Não vamos nos distrair. Nenhum momento. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar nos olhos dele e manter os meus olhos focados. Uma música do David Skinner diz assim: esconda-me na nuvem, onde o mundo não me acha. Nossa, você tá com o livro do neném. Você me tirou o foco. Mas ok. Onde o mundo não me ache, o pecado não me alcance, o orgulho não me encontre, os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam e os prazeres não me façam tirar meus olhos de ti. Está entendendo? Mantenham seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da vossa. É isso aí, cara. Quero direcionar a igreja, dizer: o que tem me distraído? Sua oração nesse sentido. O que tem me distraído? Você vai orar nesse sentido. O que me faz perder a fé? O que me faz não ser a 4ª semente, aquela que prosperou, mas o que me faz ser as outras 3 sementes? Quando eu recebo uma palavra, todo mundo pensa que é só para a pessoa que está lá fora, recebeu, foi e desviou. Não, eu estou dentro da igreja, então a semente germinou. Não. Frequentemente é lançada palavras aqui, e essas palavras talvez não permanecem no seu coração. Então você não foi uma terra boa. Então eu não tenho sido uma terra boa quando eu recebo uma palavra dessa e eu não permaneço com ela no meu coração. O que tem acontecido na minha vida e na sua vida que tem sido aquelas 3 sementes que se perderam e não a 4ª que germina, que floresce, que dá fruto? O que acontece?
Eu não tenho perseverado, porque a palavra nessa parábola diz que aquele que perseverou. O que eu não tenho perseverado quando eu recebo algo do Senhor? Igreja, não fique triste. Parece que tem algumas pessoas que estão em tristeza. Olhe para Jesus e sorri. Ele está sorrindo para você neste momento. Ele está falando assim: eu quero te dar algo nessa manhã que você vai se alegrar mais ainda. Aí Jesus está falando assim: guarde isso no lugar mais escondido do seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. O meu Senhor Maria Madalena, quando estava na frente do túmulo, disse assim para Jesus, né, sem ela saber: você é o jardineiro? Para onde levar o meu Senhor? Me fala, eu quero o meu Senhor.